Quem tem estado conosco desde a quinta-feira, levanta a mão aí. Olha que grande bênção. Da quarta, na verdade, né? Desde a terça do Tadeu. Olha que grande bênção. É tão bom a gente estar nessa continuidade, aprendendo. Mas talvez tenha alguém que está vindo pela primeira vez nessa sexta-feira. Se você está vindo pela primeira vez, levanta a mão assim. Olha, seja muito bem-vindo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É muito bom. Nós estamos aqui desde quarta falando sobre mergulhando na oração, né? Falando sobre esse mergulho em oração, alguns ensinamentos tão preciosos, eu creio, para a nossa vida de oração, dar aquele up, para que a gente possa viver um tempo novo de oração. Essa noite eu tenho um clamor muito forte no coração, irmãos. Nós vamos sair daqui embriagados do Espírito Santo de Deus. Se prepare para beber do vinho novo do Espírito Santo. Tem expectativa em Deus. E esse Espírito, Ele quer nos levar cada vez mais a essa vida de oração, a essa vida de clamor, de busca. Não houve nenhum avivamento na história do universo que não tenha começado com alguém orando. Você repara que quando Jesus ele deu a ordem aos discípulos para esperarem, os discípulos, Jesus só falou isso para eles: fiquem em Jerusalém e esperem até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus mandou eles esperarem. Foi isso que Jesus mandou eles fazer, eles esperarem. Só que os discípulos parece que já entenderam os ensinamentos de Jesus. Por já entender o que é esperar no Senhor, você vai reparar uma coisa: entre Atos 1 e Atos 2, eles esperam. Como? Orando. A Bíblia diz que eles estavam orando, ou seja, esperar em Deus é esperar em oração. A oração nos leva a esperar aquilo que Deus vai fazer. E ali começou um avivamento que tomou a história da humanidade. E se você olha para os avivamentos como o da Rua Azusa, como o avivamento de País de Gales, avivamentos que tocaram nações inteiras, começou pela oração. A oração é uma chave muito forte para vivermos as realidades gloriosas do Espírito Santo para a nossa vida, para a nossa família, para Santa Catarina, para Blumenau. E nós vamos orar por isso, orar por esse avivamento. Amém? Fala para o seu irmão assim: nós vamos clamar por mais de Deus. Chama ele aí para isso. Amém? Deixa eu só dar um recado bem rapidinho, para a gente começar a mergulhar no ensinamento de hoje. Ali atrás, com a minha esposa Raquel, vai estar o nosso material, a gente tem falado dele. Tem ainda poucos livros, mas tem do Fora do Alcance das Crianças. É um livro, irmãos, muito importante para quesitos do que diz respeito à maturidade cristã. Nós sabemos que muitas coisas, o título do livro, algumas pessoas me perguntaram por que fora do alcance das crianças. Na verdade, é algo inusitado que você repara. Pode olhar, água sanitária. Se você olha a água sanitária, vai ter um aviso lá: mantenha fora do alcance das crianças. Por que botam mantenha fora do alcance das crianças para a água sanitária? Você diz assim: Drummond, porque a água sanitária ela é ruim? Não, a água sanitária é útil para limpar a casa. Agora, para uma criança que não tem maturidade, aquilo que é para limpar, ela pode ingerir e aquilo virá um veneno para ela. Então tem coisas que se mantêm fora do alcance das crianças, não é porque elas são ruins, mas é porque aquilo vai acabar fazendo mal para ela, por causa da imaturidade dela. Tem muitas coisas nas realidades de Deus que Deus coloca uma placa, parece, fora do alcance de crianças imaturas espiritualmente. Por quê? Porque aquilo é ruim? Não. Porque aquilo pode se tornar um veneno para aquela pessoa. Eu já vi que muitas vezes, quando alguém recebe uma bênção de Deus, por não ter maturidade, aquela bênção acaba esmagando a vida dela. Mas não é isso que vai acontecer com essa igreja. Posso ouvir um amém aí? Você vai ter maturidade para viver isso. E é isso que o livro explica, a ligação entre a maturidade e a plenitude de Deus. A importância de ser maduro, o que é ser um cristão maduro e como chegar ao estágio da maturidade. É o que você vai ver nesse livro que vai estar ali atrás. E o outro livro que a gente terminou ele, porque os irmãos têm uma fome e sede pelo aprendizado, mas esse livro terminou, que é o livro de Tiago, que na verdade o título se chama O Fazer Comprova o Saber. Se você olhar Tiago inteiro, você vai perceber que Tiago vai falar sobre coerência.
Coerência entre fé e atitudes, entre falar abençoando e não amaldiçoando, entre ter uma sabedoria que não apenas sabe na cabeça, mas vive no dia a dia. Eu acho muito forte quando Tiago conceitua a sabedoria. Lá em Tiago 3,13, Tiago diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente? Tiago faz uma pergunta: quem dentre vós é sábio e inteligente? O próprio Tiago responde à pergunta, ele diz assim: mostre pelas suas obras de mansidão. Ou seja, se você sabe, me mostre pelas suas ações de mansidão. Ou seja, a ação comprova o saber. O meu fazer comprova aquilo que eu sei. Irmãos, isso é tão diferente, mas tão diferente do conceito ocidental de sabedoria. Às vezes o conceito ocidental de sabedoria, sabe o que é? É o acúmulo. Fulano sabe porque é PhD em divindade. Fulano sabe porque sabe os versículos de cor. Fulano sabe porque sabe toda a história bíblica. Fulano sabe porque sabe isso. Ou seja, ele dá vazão ou valor ao conhecimento acumulado. Mas Tiago nos ensina uma coisa: sabedoria não é ter conhecimento acumulado. Sabedoria é ter conhecimento praticado. A sabedoria bíblica de Tiago é o seguinte: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelas suas obras de mansidão. Ou seja, não seja apenas ouvinte, mas também praticante. Então você vai ver isso nesse livro, Fazer Comprova o Saber. É um comentário devocional, versículo por versículo, do livro de Tiago. Como o livro acabou, você vai ali, se você desejar, fazer o pagamento dele. Ele é R$15 só por causa do frete, tá bom, gente? Ele vai ficar na videoteca no domingo pela manhã, no culto pela manhã ou à noite. Você vai poder retirar ali na videoteca, tá bom? Vai estar disponível. Você pode também passar cartão. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos. Ontem nós falamos acerca das bases para uma oração íntima e eficaz. E também falamos no segundo momento, nosso segundo horário, sobre a oração incenso. Ou seja, a oração é incenso. E quando falamos sobre a oração é incenso, falamos que a oração, ela é o incenso da adoração. Adoração se mistura à oração. Boa parte do nosso tempo de oração, de entrega a Deus, de vida de oração, precisa ser recheado da adoração a Deus. E falamos que a adoração é dizer quem Deus é. Como sacerdotes, precisamos queimar o incenso. Seja no deserto, seja na terra prometida, os nossos olhos precisam estar em Deus. Drummond, na minha vida de oração eu posso pedir, posso interceder? Claro que sim. Mas gaste bastante tempo na sua vida adorando. Tem algumas pessoas que talvez estejam me ouvindo aqui esses dias e dizem assim: Drummond, é a primeira vez que eu venho num seminário assim e eu não tenho vida de oração nenhuma. Drummond, eu não oro nem 5 minutos por dia, nem 10 minutos por dia. Como é que eu faço? Comece calmo, comece com 10, 15 minutos, comece pouquinho. Mas, irmãos, comece a orar. Drummond, eu já tenho uma vida de oração regular de 30 minutos. Irmão, eu te desafio, vamos além. Deus quer levar você a tempos e tempos de oração, hora após hora, mergulhando em oração. É tão forte isso. Eu estava ouvindo o pastor Marcelo Jamal, e o pastor Marcelo Jamal estava dizendo sobre uma estatística norte-americana. E essa estatística falava, irmão, foi uma estatística feita, preste atenção nisso, olha como isso é sério. Foi uma estatística feita com pastores norte-americanos. Quando eu ouvi isso, irmão, meu coração ficou pequenininho. Ele falou assim, numa estatística feita com vários pastores norte-americanos, sobre o tempo de oração que eles tinham com Deus, a média de oração, de tempo diário de oração dos pastores, sabe qual era? 2 minutos por dia. 2 minutos de oração por dia entre pastores. Não estamos falando nem da igreja. Irmãos, não é à toa que o ateísmo, não é à toa que o mundo tem entrado na igreja norte-americana e há uma onda muito forte dos Estados Unidos de apostasia. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer conosco. Posso ouvir um amém bem forte, seu mesmo aí? Nós precisamos dar tempo do nosso dia
dedicar um momento que seja, ligue o som, bote um som de adoração, ore junto com isso. Nós precisamos começar a consagrar cada vez mais tempo a Deus. Amém? Romanos capítulo 12. Hoje eu quero falar com você, nesse primeiro horário, sobre a oração é altar. Se você está anotando, coloque o título que nós vamos conversar agora. Oração é altar. Oração é altar. Romanos capítulo 12, verso de número 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vem comigo em Lucas capítulo 22. A oração é altar. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Jesus está orando. Vamos ler a partir do versículo 40, quando Jesus chama a atenção dos discípulos que estavam dormindo. Lucas 22, 40 diz assim: quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Irmãos, a oração, ela é incenso, ela é adoração. Quando nós oramos, nós enchemos o nosso coração, a nossa vida de adoração. E nós começamos a contemplar cada vez mais a Deus. Nós começamos a contemplar mais quem Ele é. E ao contemplar mais quem Ele é, você vai reparando que o seu nível de revelação de Deus vai ser o seu nível de consagração a Deus. Quanto mais eu tenho revelação de quem Deus é, mais há consagração de quem eu sou. Quanto mais eu conheço quem Deus é, mais existe consagração de quem eu sou. Não importa se você já é um profeta como Isaías era. Isaías já era um profeta, já era usado, havia inspiração divina saindo da boca dele. Mas um dia, ao ter uma visão de Deus, a contemplar a grandeza de Deus, os anjos cantando Santo, 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 Isaías faz algo, irmãos. Isaías, ao ver a Deus, ele fala assim: ai de mim, que habito num povo de impuros lábios, e os meus lábios estão impuros. Ou seja, quando ele viu a separação de Deus, a palavra santo, ela significa separado. Ou seja, Deus é tão separado, tão acima do mundo, tão acima das situações que nós passamos, da sujeira desse mundo. Ele viu a Deus tão maravilhoso, tão grandioso, que ele percebeu a sua falha. Eu acho muito forte que a falha que ele percebe é no lugar onde ele é usado. Pega isso aqui comigo. Aonde que Isaías viu a falha dele? Era exatamente no canal onde ele era usado. A profecia, a palavra inspirada de Deus vinha da boca dele. E foi na boca que ele percebeu a impureza dele. Poxa, Drummond, mas ele é Isaías, grande homem de Deus, já tão usado por Deus, e ainda está vendo coisa na vida dele para melhorar. Imagina, gente. Aleluia. Dá um sorriso para mim. Imagina, gente. Vamos, por isso que eu não entendo. Às vezes eu ministro, às vezes eu vejo pastores e líderes, vocês realmente, eu não estou puxando o saco, nem a sardinha aqui, mas é tão precioso ver os pastores dessa igreja, irmãos, atentos, prontos para ouvir, para aprender. É lindo ver isso aqui. Não apenas o pastor Haroldo, mas nos pastores. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor por eles, gente.
Às vezes o pastor Haroldo vem, poxa, Drummond, você falou um negócio que me marcou, aí eu penso assim, igual João Batista. Sou eu que tenho que ser batizado por você. Mas é tão bom ver gente assim, sabe por quê? Porque parece que quanto mais conhecimento de Deus as pessoas têm, ou quanto mais tempo de igreja elas têm, mais soberbas e orgulhosas elas vão ficando. Não, porque eu sou profeta, sou usado. E, meu irmão, e a tua boca pode estar suja, chegou a hora de se separar e consagrar mais. Irmão, se você acha que chegou no nível de santidade na tua vida, onde você não tem coisa para mudar, deixa eu te dizer, não é que você chegou no nível de santidade maravilhoso, não, é porque está faltando luz. Porque se vier a luz, irmão, tu vai ver o quanto que está faltando ainda. Às vezes Deus vai usar, e você precisa estar atento a isso. Eu me lembro que eu estava na frente da igreja, conversando com um pastor amigo, e chegou uma irmã, e eu não sei se vocês viram isso pela internet, mas a igreja Lagoinha mudou todo o layout dela, né? Pintou de preto, uma porção de coisa, tirou as bandeirinhas que tinha, fez uma reforma assim, diferente na igreja. E aí eu estava na frente, conversando com o pastor, e chegou uma irmã do nada, mas do nada mesmo. Ela nem pediu licença na conversa. Ela já botou a mão no meu ombro e falou assim, pastor do céu, você viu pintar a igreja toda de preto? Querendo já criticar a igreja. Você viu, pastor, pintaram tudo de preto. Aí eu, como já vendo que ela estava no tom de crítica, eu falei assim, você viu, irmã, que lindo que ficou? Ela olhou para mim, não acredito que o senhor gostou daquilo, pastor é preto. Tá quase falando, você é racista? Tudo preto a igreja, pastor. Isso não está certo, não. Eu falei, irmã, aí eu tentando conversar, eu falei assim, irmã, calma. Talvez seja só uma questão de preferência. Por exemplo, a cor de antes pode ter gente que não gostava. E agora, a cor de agora, a irmã que não está gostando. Ela olhou para mim, sabe com aquele ar assim? Ela falou assim, nem vou continuar falando para não me aborrecer. E saiu. Irmão, naquela hora que aquela irmã saiu, me veio dentro de mim uma ira tão forte. E eu fiquei tão irritado com aquela fala dela. Que quando ela foi embora, e aquela ira veio dentro de mim, sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando, não na imaturidade dela, mas fiquei pensando o seguinte, como eu preciso amadurecer, porque situações como essa estão revelando a minha carnalidade. Porque se eu realmente tivesse uma maturidade, uma santidade maior, eu ia ter uma tranquilidade, sorrir e poder indicar melhor para ela o caminho. Sabe, tem gente que age mal com você, e aí você fica olhando por como ela agiu mal com você. Mas dá uma olhadinha para você. Tem uma carnalidade em você sendo revelada. A oração de consagração, irmão, é uma oração onde nós falamos assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Só que o jeito de Deus mostrar isso, irmão, são vários. Às vezes Deus se revela a nós. Às vezes, até a carnalidade de alguém mostra que nível nós estamos. Mostra como a gente está perdendo a paciência muito rápido. Mostra que existem algumas áreas que precisam de desenvolvimento. Quem está entendendo o que eu estou falando? O texto de Romanos 12 diz, apresentei-os os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O corpo, irmãos, ele indica a carne. Se você olhar o tabernáculo de Moisés, ele tem simbolismos que indicam a tríplice natureza humana, corpo, alma e espírito. O átrio representa o corpo, o santo lugar, a alma, e o santo dos santos, o espírito, onde o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. O candelabro, a luz, ilumina o nosso entendimento, mas o átrio era o lugar onde o sacrifício era feito, onde a carne era queimada, onde o corpo nosso,
agora simbolizado na nova aliança, é ofertado. O nosso corpo precisa ser uma oferta a Deus. A nossa carne não pode estar viva, ela tem que estar sacrificada. Agora, todos os dias ela vai querer se levantar. E para que a gente tenha uma vida onde nós vamos tendo mais revelação de Deus, se a gente quer ter uma vida que vai adiante na revelação de Deus, quem quer ter uma vida que vai adiante na revelação de Deus? Então, irmãos, nós precisamos deixar Deus tocar e interagir com isso. Porque quando eu estou adorando e Deus se revela a mim, o que vai acontecer muitas vezes é que eu vou ver a mim. Aí quando eu ver a minha impureza, irmãos, quando eu reconhecer a minha impureza, Deus vai me purificar. Eu acho lindo na história de Isaías, que Isaías nem precisou pedir, bastou ele reconhecer. Ele falou, ai de mim que habito num povo de lábios impuros, e os meus lábios estão impuros. Você não ouve Isaías falar, aí Senhor, manda um anjo para purificar minha boca. Não, ele só falou isso. E veio o delivery. Um anjo pegou uma brasa viva e tocou a boca dele e purificou ele. Deus quer te purificar com fogo essa noite, irmão. Agora, o que eu preciso, irmão? Eu preciso reconhecer. Na consagração, muitas vezes, você vai perceber que Deus vai te mostrar coisas que estão erradas. E se você quer continuar em revelação, e eu vou dizer para vocês aqui, olha para mim, é aqui que muita gente para numa profundidade em oração. Por quê? Porque quando nós oramos e consagramos a Deus a nossa vida em fazer a vontade de Deus, e Ele vai nos mostrando o que está fora da vontade dEle, irmão, nós vamos ter que ter quebrantamento e humildade para reconhecer e confessar o nosso pecado, sermos lavados pelo sangue para continuarmos a jornada na profundidade. Só que o que acontece com muita gente? Eles oram, Deus mostra, mas eles resistem. E aí todo o processo de crescimento em oração, ele para, e a pessoa fica na superfície. Eu me lembro um dia, eu estava conversando com a Raquel, e eu comecei a discutir com ela. E ao discutir com ela, ela deu uma ideia para mim, eu discuti, eu briguei com ela, chamei a atenção dela, e não apenas chamei a atenção dela, como desmereci a ideia que ela me deu. Passou algum tempo, fui orar. Na hora que eu fui orar, que eu me ajoelhei, que eu fui dizendo, Senhor, né, comecei a minha oração, te adoro, te agradeço, te louvo. Eu estou lá, te louvo, te agradeço. Deus falou assim comigo, você falou muito áspero com a sua esposa. Eu quero que você vá lá pedir perdão para ela. E eu também quero que você repense, porque a ideia que ela deu foi bem melhor que a sua. Irmão, você tem uma escolha nessa hora. Qual é a escolha? Senhor, eu sou o cabeça. Ela é cauda. Você pode resistir ao que Deus está falando. Só que aqui comigo, irmão, não espere ver um cordeiro se você não der seu Isaac. Você pode resistir, mas não espere ouvir uma outra voz dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por nós, irmão? Isaías, quando ele reconheceu a impureza dele, ele ouviu uma voz, Pai, Filho e Espírito Santo conversando e falando assim, a quem enviaremos e quem há de ir por nós? Ele ouviu a Trindade conversando e ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim, irmão, eu quero ouvir o céu, eu quero atender ao chamado de Deus, eu quero mais. Quem está comigo nessa de verdade? Irmão, então você vai ter que ceder. Virei para minha esposa, amor, me perdoa. Achava engraçado que ela falou assim, nossa, mas foi rapidão. Me perdoa, eu agi errado com você, do jeito que eu falei. E a tua ideia é isso mesmo que você falou. Deus não quer a sua perfeição, Deus quer seu quebrantamento, irmão. O que é ser quebrantado, Drummond? É ser facinho.
Acho que é o melhor jeito de falar isso. É ser facinho, sabe, gente? Deus fala, é facinho. Tem gente, irmão, que Deus tem que estar falando toda hora. Deus tem que mandar um anjo, a trombeta, 24 anciãos. Tem que fazer um estardalhaço para o cara sair daquilo. A pessoa não ouve. E muitas vezes, por não ouvir a Deus, ela acaba entrando num caminho tão terrível e tanta coisa ruim acontece. E aí, quando a coisa ruim acontece, é que ela se quebranta e volta para Deus. Aquela velha frase que as pessoas falam, né? Não veio pelo amor, veio pela dor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o amor muitas vezes falou, foi suave, falou ao coração, usou alguém para falar, usou uma mensagem, usou a Bíblia, e o fulano não ouve. Aí ele obstinado, ele toma aquilo, ele vai. E se dá mal lá na frente. E aí, depois que ele se dá mal, que ele vai, Deus estava com a razão. Mas isso é gente dura, gente difícil. Mas a igreja Aba em Blumenau vai ser uma igreja fácil para ouvir a voz do Espírito Santo. Quebrantada. Que rende, que pede perdão, que se arrepende, que conversa com a esposa, que se quebranta diante de um amigo. Muitas vezes em oração, irmãos, Deus vai desafiar a sua carne para pedir perdão para alguém. Apresente a sua carne como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fala, Senhor, então tá bom, a minha carne vai morrer e eu vou pedir perdão para Ele. Consagrar a vontade, irmãos, colocar no altar a nossa vida é fazer o que a nossa carne não quer fazer. Muitas vezes na vida cristã, se nós não tivermos uma consagração diária em oração, uma entrega diária dizendo, Deus, o que eu preciso melhorar? Deus, eu entrego a minha vida, o Senhor pode me mostrar o que o Senhor quer que eu faça. Eu estou disponível, eu me entrego totalmente a Ti. Esse tipo de oração, irmãos, é tão precioso, porque nós estamos nos colocando numa posição de sermos dirigidos por Deus. Jesus, é muito forte falar isso, mas me entenda. Jesus diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Agora, Jesus em outra passagem, ele fala assim, eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Por favor, entenda direito o que eu vou dizer. Jesus está dizendo então, que há uma vontade dele agora na carne, e há uma vontade do Pai. Como Deus, ele combina e está em concordância com o seu Pai. Mas quando ele veio habitar em carne e osso, irmãos, a carne, o homem, tem vontade. Porque se a vontade dele na carne fosse a mesma, por que ele falaria, eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade do Pai que me chamou? Por que ele faz uma oração dessa e fala assim, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice? É a carne dele clamando. Mas ele fala assim, mas que seja feita a tua vontade. Drummond do céu que você está dizendo. E como Deus, Jesus, Filho de Deus, ele concordava em tudo com o Pai. Mas quando ele veio em carne e osso, irmão, a carne dele queria muitas vezes se ver livre de situações. Por isso a primeira parte da oração é, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Por que ele chega nessa oração a suar sangue? Porque a carne dele está querendo evitar aquilo de qualquer jeito. Mas Jesus está fazendo o quê? Ele está apresentando o corpo dele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está consagrando que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Consagração é colocar a minha vontade debaixo da vontade de Deus. Irmão, é escolher beber o cálice do sofrimento do que a mesa de banquete da desobediência. Consagração é escolher beber o cálice do sofrimento a participar da mesa de banquete da desobediência. A consagração, ela se apega à vontade de Deus, ao querer de Deus. Ela nega a sua vontade, os seus pecados. Irmãos, é tão importante que a cada dia possamos confessar os nossos pecados. Como aprendemos, não por atacado, mas por varejo, né?
Não falando multidão dos meus pecados, mas dizendo, eu menti, Senhor, me perdoa. Eu fiz assim, me perdoa. Se consagre, se separe, se santifique. Consagrar é abrir mão daquilo que é ruim, mas consagrar, irmão, também é abrir mão daquilo que é bom por aquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus, a Bíblia diz, ela é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, muitas vezes, ela vai ser algo muito melhor daquilo que você chama de bom. Vem comigo na sua Bíblia para 1 Coríntios capítulo 7. Nós vamos falar de algo muito bom que Deus criou. 1 Coríntios capítulo 7. Os casados vão glorificar. Os solteiros vão dizer, eu estou esperando no Senhor. 1 Coríntios capítulo 7. Diz assim, versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu... Vamos ler a partir do verso 3. O marido pague à mulher a devida benevolência. Irmãos, o assunto aqui é relação sexual, tá? Por isso que eu falei para os casados glorificados. Só os casados, dão glória aí. Olha aí. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, aleluia, mas tem no marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não, aleluia, não vos priveis um ao outro. Hoje é dia de avivamento, irmãos. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Repare uma coisa, irmãos, o texto é bem claro em dizer o seguinte, que o marido, ele deve ser, e ele sabe que o corpo da esposa é dele, e a esposa sabe que o corpo do marido é dela. E eles devem pagar a devida benevolência, e ele está falando da dívida na questão sexual. Irmãos, a Bíblia está declaradamente nesse texto dizendo que um casal casado deve ter uma vida sexual ativa. Posso ouvir um amém aí? Amém. Os solteiros, vai chegar. Vai chegar. O texto está claramente dizendo que tem que ter uma vida sexual ativa. Agora, se um for se privar do outro, não é assim. A mulher, tem mulher, irmãos, eu já vi isso em igreja. A mulher fala assim, eu vou me consagrar mais à oração. Aí o marido fala assim, não vai ter mais brincadeira essa noite então? Paradinha. Ela fala, não, estou consagrada ao Senhor. Não, a Bíblia proíbe isso. Porque isso tem que ser feito em consentimento mútuo. Então, se vai haver consagração para oração e jejum, o marido e a mulher têm que juntos consentirem com isso. E ele ainda fala o seguinte, tem que ser por um curto espaço de tempo. Para quê? Para Satanás não tentar vocês por causa da incontinência. Então o negócio é o seguinte, tem que ter muito sexo na vida de vocês, casados. E quando faltar, volta logo. Porque Satanás pode entrar nisso. Mas, brincadeiras à parte, o que eu quero destacar aqui é o seguinte. O sexo é algo de Deus, abençoado, e claramente no texto ordenado,
que seja feita com uma certa regularidade. Só que até o que é bom, que é o sexo, por algum tempo pode ser deixado de lado. Para quê? Para a gente se aplicar ao jejum e à oração. Para a consagração de jejum e oração. Irmãos, o que é bom, que é o sexo, pode ser deixado de lado por um tempo, para que eu possa me dedicar ainda mais ao jejum e oração. Pensem comigo, quando a gente fala de jejum, exata a pedagogia do jejum é essa. Comer, gente, é bom demais. Quem concorda comigo que comer é bom demais? Comer torta glória é bom demais, gente. É bom demais. Agora, veja bem, comer é bom. Mas quando eu jejuo, eu estou dizendo o seguinte: comer que é bom não é melhor do que ter intimidade com Deus. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o que ele está dizendo? O pão é bom, o pão alimenta, mas o homem não vive só disso. Ele vive do que sai da boca de Deus. Vem comigo aqui, nós estamos construindo algo. Então estamos vendo uma coisa. Consagração não é abrir mão só daquilo que é ruim declaradamente, como por exemplo, mentira, fofoca, adultério. A consagração abre mão daquilo que é pecaminoso descaradamente, claro, gente. Mas quando nós vamos nos consagrando cada vez mais a Deus, não apenas abrimos mão daquilo que é ruim, mas muitas vezes vamos abrir mão do que é bom em si, porque nós queremos algo que é melhor, que é a presença de Deus. Quando nós chegamos nesse território, irmãos, é aqui que nós vemos quem será superficial ou quem será profundo na oração e profundo em Deus. Por quê? Porque as consagrações daquilo que é bom, elas são individuais, particulares e muitas vezes secretas. Por exemplo, eu estudei, me formei em jornalismo, fui para o Carisma estudar em Belo Horizonte e comecei a trabalhar no escritório de comunicação. E o que Deus falou para mim é o seguinte: larga o jornalismo, larga a sua profissão e vai para o chamado que eu te dei. Irmãos, trabalhar como jornalista é pecado? Sim ou não, gente? Não. Muito pelo contrário, é um trabalho que se você honra a Deus, você serve a Deus com jornalismo, vai ser uma bênção. Jornalismo, irmão, nós precisamos cada vez mais de homens de Deus praticando um bom jornalismo. Nós precisamos de bons homens de Deus, sendo advogados, sendo médicos, servindo na profissão. Profissão, gente, o jornalismo não tem nada de errado, é algo bom. Mas preste atenção, quando Deus fala ao seu coração, aquilo que é bom se transforma em pecado para você. Por quê? Porque a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. E nessa hora você tem que apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo e dizer: eu abro mão da minha profissão, porque eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu jamais falaria isso para qualquer outra pessoa, porque isso é particular. Isso é pessoal. Às vezes Deus está direcionando você a abrir mão de certas coisas que Ele não está fazendo com outros. Tem irmão que vira para mim e fala assim: poxa, Drummond, eu tento fazer uma coisa, eu tento fazer outra, Deus diz não, Deus diz não, Deus diz não. Aí tem outro irmão, Drummond, que parece que Deus deixa ele fazer tudo. Comigo parece que a coisa é mais apertada e parece que com ele é mais frouxa, né? Não, irmão. É que você está descendo a casa do oleiro e deixando ele te moldar ainda mais profundo. E tem coisas acontecendo com você, entregas pessoais, particulares, consagrações que estão acontecendo, que muitas vezes ele ouviu diferente da sua e não fez. Televisão não é pecado, mas se Deus mandou você desligar ela para buscar mais a Ele, ela se transformou em pecado para você. O WhatsApp, Instagram, Facebook não é pecado,
Mas se Deus mandou você parar com essas redes para buscar mais a presença dele, isso se transformou em errado para você. Às vezes Deus está falando, filho, reduz o tempo que você fica na internet, reduz o tempo que você fica na televisão e vai ler mais, vai orar mais, vai buscar mais. O que nós fazemos muitas vezes é nos apegarmos e fingimos que não estamos ouvindo nada. E a gente ainda fala nessa hora assim, é coisa da minha cabeça. Irmão, a tua cabeça não ia querer isso não. O que tem sido um entretenimento na tua vida? Irmão, entretenimento também não tem problema nenhum. Mas às vezes a gente está tanto entretenimento que a gente parou de se consagrar. Pare de resistir a essas coisas. Ah, Drummond, poxa, mas aí eu vou ter que fazer mais isso, fazer mais aquilo. Irmão, apresenta o teu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você vai experimentar a perfeita vontade de Deus para a tua vida, irmão. Às vezes são tempos, gente. Eu, quando era adolescente, eu ainda estava numa época de meio barro, meio tijolo. Não tão firme com Deus. Eu me lembro que eu estava namorando com a menina e terminava com uma menina, começava a namorar outra, para lá e para cá. Só a graça, só o sangue, o fogo e a fumaça. E eu estava para lá e para cá. Aí eu me lembro que eu estava orando e o que eu ouvi no meu coração é o seguinte, filho, eu quero que você fique sem namorar ninguém. Não pense. 17 anos, com essa cara de Brad Pitt. Raquel está lá muito lá atrás para dizer amém. Fala, Deus. Não, quero beijar. Oh, não. Fica quietinho, filho. Não quero ver você namorando. Irmão, estava no ônibus, sentado. Daqui a pouco parava um casal na minha frente, se beijando. Eu ia para a praça de alimentação no shopping comer, daqui a pouco com um amigo, daqui a pouco, parecia assim, vários casais rodeando. Aí eu falei assim, o amor está no ar. Love's in the air. E vendo aquilo, eu falei, Deus, e eu nada, eu estou sozinho, caramba. Quando minha carne foi morrendo, e eu entregando aquilo para Deus, eu comecei a ter experiências com Deus, irmãos, na minha vida, que me marcaram para sempre. A consagração a Deus nessa área me fez viver coisas incríveis. Foi tão precioso. Foram 3 anos debaixo dessa dimensão. E eu me lembro que, ao final desses 3 anos, apareceu uma menina na igreja. A menina era da dança. E eu olhei para a menina olhou para mim. Pensei, firmou. Deus ouviu a minha voz. Meu clamor. Ela começou a gostar de mim, eu comecei a gostar dela. Aí eu fui consagrar aquilo a Deus. Eu me lembro que eu me ajoelhei e falei, Senhor, esse relacionamento, esse sentimento que eu estou tendo, e eu comecei a falar com Deus, é para eu continuar tendo, é o que o Senhor tem. E eu ouvi uma voz dentro de mim falando assim, essa menina não é para você. Eu falei, está amarrado, Satanás. É o momento entre eu e o Senhor. E eu continuei orando. E de novo veio aquela voz dentro de mim assim, essa menina não é para você. Aí eu falei, é Deus. É Deus. Irmão, pensa no sujeito. Falou assim, pai, se for possível, afasta-te bem esse cara. Deixa eu namorar, já tem tempão. E ali, irmão, eu tive que colocar minha carne no sacrifício vivo. Passou 3 meses, aquela menina que parecia na minha frente, tão firme com Deus, se desviou
de forma tão absurda. E no mundo estava numa vida tão promíscua. E quando eu soube disso, eu me lembro que eu parei e falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me preservou, porque o Senhor cuidou de mim. Amados, muitas vezes é dura mesmo, é um choro a consagração. Mas, por favor, quando Deus te pede para abrir mão de algo, eu sei que pode doer, eu sei que você pode sangrar, mas é Deus quem está falando e Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Você pode bater no seu peito e falar assim, Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe. Eu me lembro de uma canção, o pastor Léo uma vez estava falando isso, de uma canção do Ministério Toque no Altar. Não sei se vocês lembram dessa canção, é bem antiga. Ela fala assim, abro mão dos meus planos. Vocês lembram disso? Canta então. Abro mão. Aí você não sabe. Quase um fã. Mas a música era isso, né? Abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Irmãos, é impressionante que a igreja, quando muitas vezes canta isso, ela canta com um ar tão choroso que parece um velório. Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos. Mas repare uma coisa, nós estamos tão olhando para o que nós estamos abrindo mão, nós estamos sofrendo para abrir mão da nossa vontade, só que, irmão, quando você abrir mão da sua vontade, você vai receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Só chora demais por uma renúncia quem não conhece a glória da promessa. Quem chora demais por uma renúncia é porque não conhece a glória da promessa. Essa veio fresquinha, irmão, anota. Estou com vontade de anotar. Quem sofre demais por aquilo que se renuncia é porque perdeu ou não sabe a glória da promessa que nos espera. Paulo disse em 2 Coríntios, essa leve e momentânea tribulação produzirá um eterno peso de glória. Quando você se consagra a ponto de deixar Deus tocar em qualquer área, e você deixa esse quebrantamento te tocar, em oração Deus pode tocar na sua vida familiar, na sua vida emocional, no seu ministério, nos planos que você tinha para o futuro, e Deus pode tocar nisso tudo e mudar tudo isso. Irmão, você começa a ganhar um coração cada vez mais quebrantado, para viver em dimensões cada vez maiores. Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao... Irmão, repara que ele não fala aos que oram. Ele diz que ele dá graça aos humildes. O que você está dizendo, irmão? Que essa humildade, esse quebrantamento, essa consagração interna, manifestada em nossos momentos de oração. Irmãos, é exatamente isso que faz a graça de Deus se mexer na nossa direção. Isso indica que oração é mais do que eu falo pela boca, é um coração envolvido. Tem gente que ora e fala, mas o coração dele é orgulhoso. Se Deus toca numa área, ele se fecha todo. Ele não assume que ele tem que pedir perdão, ele não pede perdão a Deus, não pede perdão ao outro. Ele não deixa Deus mexer naquela área, porque ele planejou aquilo com os mínimos detalhes. Mas, irmão, Deus não é só o nosso amigo, Deus é o Senhor da nossa vida, Ele é o dono da nossa história. E Ele tem todo o direito de mudar teus planos. Todo. E se eu não tiver na oração um coração de altar, se a oração não for lugar de altar, irmãos, eu vou falar, mas não há humildade no meu coração, então não há graça, não há o favor de Deus fluindo nessa oração. Eu sei que às vezes em seminário a gente fica tendencioso a pensar assim,
Vou ver técnicas de oração para que eu possa orar mais e buscar mais a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Se o seu coração for quebrantado, você já está na sala do trono, irmão. Porque não são técnicas na oração. Oração é coração. Tem gente que fala muito, mas não tem coração quebrantado. Tem gente que fala pouco e tem um coração quebrantado. O céu se rasga. Vocês repararam que eu não estou falando de ser santo, de ser o super crente. Eu não estou falando de ser perfeito, irmão. Eu confessei aqui algumas falhas minhas. Todos nós erramos. Todo mundo que está aqui erra. Não é isso que Deus está falando. É quebrantamento só. É ser humilde, maleável. Pensem comigo. Se oração, só falar e ouvir a Deus mudasse a nossa vida, preste atenção no que eu vou dizer. Se só orar e ouvir a Deus mudasse a nossa vida, Judas seria um apóstolo e não um traidor. Por quê? Porque Judas falava com Jesus, ouvia Jesus e ainda assim roubava da sacola. Ou seja, o cara estava perto, mas estava longe por causa do coração. Tem gente que está na igreja, mas está longe de Deus até orando. Por quê? Porque o coração está longe. Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A Bíblia diz que Deus resiste àquele que tem um coração soberbo. Agora, irmãos, a ideia da graça está completamente conectada à ideia da resistência. O que você está dizendo, Drummond? A ideia é a seguinte: Deus resiste ao soberbo, mas Ele não consegue resistir ao humilde. Sabe aquela vez? Não consigo resistir. Acabei de almoçar hoje, irmão. A Polly botou uma torta glória na minha frente. Não consigo resistir. Sabe aquela coisa, sabe aquele sorrisinho de criança dizendo, papai, te amo. Que os papai... Você amolece todinho. Você não resiste, quer abraçar a criança. Ah! Quando seu coração é humilde, irmão, Deus não resiste. Ele vai se derramar sobre você essa noite. Se o seu coração se derramar. E se você for para o intervalo também. A gente volta já já. E você, se você pode, abre comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Falamos que a oração, ela é incenso, adoração. Oração é consagração, é altar. Nessa última ministração eu queria ver com você que a oração é em espírito. A oração é em espírito. Efésios capítulo 6. Efésios 6. Diz assim, Efésios 6. Efésios 6, verso 18. Diz assim, orando em todo o tempo. Diga comigo, em todo o tempo. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, ou em Espírito. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica em Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Vem comigo em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. A partir do verso 1. Segui o amor, 1 Coríntios 14, verso 1. Segui o amor e procurai, buscai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito, diga comigo, e em espírito. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Só uma pausa na nossa leitura aqui. Você viu que ele falou que eles querem que eles profetizem, mas o pensamento dele é para a edificação da igreja? Porque quando eu falo em língua estranha, ninguém entende. Então não ajuda ninguém, não ajuda a congregação, a não ser que tenha alguém para interpretar. Vamos continuar lendo. Verso 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou do conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua estranha, ou o que fala em língua desconhecida, o que deve fazer, irmãos? Ore para que a possa interpretar. Quem ora em língua estranha, também ore para que você possa interpretar o que você ora em língua estranha. Vamos continuar a leitura. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito, diga comigo, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Bom, só uma pausa, vamos continuar a leitura. Orar com o espírito, vocês repararam que é orar em línguas. O contexto de orar em espírito é orar em línguas. Então, o que ele está dizendo em outras palavras? Orarei em línguas estranhas, em línguas que não conheço, mas também orarei com o meu entendimento, ou seja, com o meu idioma, com o meu, no nosso caso, português. Vamos continuar a leitura. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. A nossa oração deve ter tanto no espírito em língua estranha, como a oração também no entendimento. Assim como o cântico, ele deve ser um cântico também no espírito, mas um cântico também com o meu entendimento. Então, cantar em línguas e cantar no nosso português também é uma indicação para ele. Mas olha o verso 16, o que ele diz. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá
o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes. Olha aqui para mim, o que ele está dizendo? Que se a gente está reunido, imagina, na hora de jantar, de almoçar, a gente vai orar dando graças pelo alimento. Ao invés de orar em português, eu começo a orar em língua estranha. O que ele está dizendo? Como é que o indouto, que não está entendendo o que você está falando, vai dizer amém? Ele não sabe nenhuma palavra estranha, desconhecida que você está falando. Então, que você terminar a oração, como é que ele vai dizer amém? Agora, olha o que ele diz no verso seguinte. Porque realmente tu dás bem ao quê? As graças. Se você estiver orando em línguas para agradecer, tu dá bens às graças. Mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Irmãos, reparem uma coisa. Todo mundo olha aqui para mim. Reparem uma coisa. Por que eu quis ler o texto um pouco mais com vocês? Porque Paulo aqui, ele não está falando de línguas estranhas simplesmente com uma experiência ocasional. Ele está falando de algo que é muito importante, chamado oração. Você repare que aqui ele está falando para a gente orar. A dica dele é a seguinte, para que a gente ore com o Espírito, orando em línguas, mas também ore com o português. Que quando a gente tiver alguém na nossa frente, que a gente não ore em línguas estranhas, se a pessoa precisa concordar conosco, ou se eu preciso entregar uma mensagem para essa pessoa, a não ser que eu mesma interprete isso. O que acontecia, o que parece acontecer em Corinto é o seguinte, as pessoas pegavam a parte para falar, igual eu estou com o microfone aqui, e elas, ao invés de entregar uma mensagem no idioma que a pessoa conhece, ela começava a falar em língua estranha. Ou seja, ninguém era edificado. Por isso Paulo fala, olha, principalmente de profetizar, porque quem profetiza edifica a igreja. Agora, se você fala em língua estranha e vai entregar uma mensagem, que haja quem interprete. Mas o que Paulo enfatiza aqui, eu quero ver com você, é que ele está falando de uma oração com entendimento, uma oração em português, uma oração com o meu idioma, mas uma oração também em espírito. Irmãos, ele não está falando de algo ocasional que acontece no momento especial de um culto. Eu me lembro que minha avó, ela participou de um grande mover de Deus na igreja metodista wesleyana, há muitos anos atrás. Se eu não me engano, há quase mais de 45 anos atrás. E um dia ela estava ouvindo sobre orar em línguas em todo o tempo, e ela falou assim, filho, não é assim. Eu estava ensinando, ela me ouviu, e depois ela me chamou no canto e falou assim, filho, não é assim. Eu falei assim, vó, por que não é assim? Ela falou assim, não é assim orar em línguas em todo o tempo. Na hora, em qualquer lugar que eu tiver, eu posso orar em línguas. Não é assim, não. Aí eu, com todo respeito, perguntei assim, mas como a senhora pensa? Irmão, na hora que eu falei, como a senhora pensa? Ela deu uma parada, olhou para mim. E parece que os olhos voltaram ao avivamento da metodista há 45 anos atrás. E ela falou assim, filho, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, e eu falei em línguas estranhas, eu vi uma chama azul. Filho, parecia que eu estava inflando. E ela foi descrevendo a experiência maravilhosa dela. Quando ela acabou, eu percebi uma coisa. Para minha avó falar em línguas de novo, irmão, tinha que ter chama azul. Tinha que ter um momento especial demais. Aí eu, com todo respeito, olhei para ela e falei assim, vó, mas aquelas línguas que a senhora recebeu naquele dia, elas estão dentro da senhora, não estão? Aí a minha avó olhou para mim assim e falou assim, então, elas estão aí. Se a senhora for para o seu quarto agora e começar a falar o que está dentro da senhora, está tão dentro da senhora que se a senhora for para o quarto agora e começar a falar, a senhora vai falar em língua. Aí ela falou assim, é verdade. Eu falei assim, então. Irmãos, Deus, preste atenção, ser batizado com o Espírito Santo, receber línguas estranhas, não é um momento especial ou uma ocasião apenas. O que Deus nos deu foi uma linguagem de oração. Deus nos deu algo para orarmos. Por isso, Paulo fala para a gente orar com o Espírito, mas também orar com o nosso entendimento. Cantar com o nosso espírito, ou seja, em línguas, mas também cantar em português. Se eu não tiver interpretação,
a Bíblia vai falar mais à frente, fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, se você não tiver com o microfone ou dando uma mensagem para alguém, irmão, pode falar em línguas. Por quê? Porque orar em línguas vai edificar você. Posso ouvir um amém aí? Você vai crescer por dentro. A oração em línguas é uma edificação interna. Ela vai edificar você internamente. Agora, é bem interessante que se você está me ouvindo aqui agora, e você já ora em língua estranha, Paulo te chama a fazer uma outra coisa. Paulo te chama a orar para que você possa interpretar o que você ora em línguas. Sabe o que é isso, irmãos? É um chamado para eu e você orarmos por outros dons. Deus quer fluir interpretação de línguas enquanto você ora. Deus quer fluir profecia enquanto você ora. Deus quer te usar para a honra e para a glória dele. Toque no seu irmão e fala para ele assim, Deus quer te usar. Quem ora em outras línguas, irmãos, deve orar pela interpretação de línguas. Deve orar para que aquilo que você recebeu um dia seja algo ainda mais intenso. A palavra língua no grego é a palavra glossa, que indica idioma. Quando os discípulos são batizados em Pentecostes, eles recebem um idioma, eles falam algo, eles declaram algo. E aquele idioma que eles receberam, os judeus que estavam ali reconheciam, ouviam e reconheciam no seu próprio idioma as grandezas de Deus, ou seja, eles estavam adorando em outras línguas. Agora, reparem uma coisa, cada um recebe, a Bíblia diz que sobre cada um deles veio línguas como que de fogo. E essa igreja, irmão, vai caminhando, sendo cheia do Espírito em Atos dos Apóstolos todos. Porque a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas. E aí você vai vendo que a Bíblia vai contando que eles são cheios do Espírito. Cornélio, Atos capítulo 10, Cornélio nem crente era, gente. Preste atenção nisso. Nem crente o sujeito era. Mas o sujeito, com a sua postura, parece que ele agradou a Deus. Deus mandou um anjo falar com Pedro. Deus deu uma visão para Pedro, mostrou algo extraordinário. Cornélio não era judeu, Cornélio era gentio. Foi o primeiro gentio, foi o primeiro não judeu a receber a Cristo como Senhor e Salvador e o Espírito Santo. Só que, irmão, quando chamaram Pedro lá para Pedro pregar, eu acho muito interessante. Porque a descrição de Atos é a seguinte, que Pedro começou um sermão. E o sermão de Pedro, gente, vou ser sincero para vocês, se você cronometrar aquele sermão, se Pedro foi devagarzinho, Pedro não levou mais de 10 minutos, gente. Não tem como. Você pode ir lá olhar em Atos 10. Aquela pregação, se foi aquela pregação ali, toda registrada, irmão, a pregação foi muito rápida. Cornélio, não crente, sua família, algumas pessoas junto com ele, estavam ouvindo Pedro pregar. E o que Pedro estava pregando era algo como, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E ele foi falando, gente, ele foi falando. E no meio do sermão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus caiu sobre eles. E aí, eles receberam o batismo, por quê? Por que eles foram cheios? Porque os discípulos sabiam. Aí você vai ver na Bíblia, porque eles falavam em outras línguas. As línguas foram uma evidência do que eles receberam. E quando eles viam o batismo de alguém, alguém recebendo o Espírito Santo, essas pessoas também falavam em outras línguas. Agora, gente, olha todo mundo aqui para mim. Cornélio não era crente. Cornélio não era judeu. Cornélio nunca tinha feito uma corrente de oração. Uma oração forte que traz a pessoa amada em 3 dias. Cornélio não era crente. Parece que no meio do sermão de Pedro, Cornélio, o pessoal acreditou em Jesus. Nasceu de novo, irmão, e nasceu de novo e já foi cheio do Espírito. Tem pessoas que buscam falar em línguas há anos, achando que é merecimento. Irmão, é graça de Deus, e essa graça vai vir sobre você essa noite. Ele vai encher você, porque Ele está interessado em você orando no Espírito. Quem crê comigo na graça de Deus, irmão? Não é se você olhar para mim e falar assim, eu não mereço,
Irmão, e porque você não merece, você não vai buscar, então você vai se apoiar em você mesmo. Mas se você essa noite tiver a ousadia, como falamos ontem, a ousadia de dizer, eu não mereço, mas pela graça eu vou receber essa noite. Ai, irmão, você vai sair daqui cheio. Cheio. Vem comigo em João, capítulo 20. João, Evangelho de João. Capítulo 20. Jesus ressuscita e aparece aos discípulos. João 20, verso 21, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, o que ele fez, gente? Faça assim como um assopro mesmo. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Por que eu dei ênfase nisso aqui? Porque quando eu e você recebemos a Jesus, irmãos, o que acontece é que nascemos de novo. Tem teólogo que quando olha esse texto aqui, ele parece que acha que Jesus fez uma encenação aqui. Irmãos, às vezes eu não entendo alguns teólogos. Ele fala, não, o Espírito Santo só veio lá em Atos. Atos 2, quando o Espírito Santo veio. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se o Espírito Santo só veio nos discípulos em Atos 2, o que é isso aqui? É encenação teatral? Não. Jesus chega para eles e diz assim, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Só que o que Jesus fez? Irmãos, o gesto é forte e simbólico demais. É poderoso demais o que Jesus faz, ele assopra. Irmãos, foi assim que Deus fez Adão e Eva no jardim do Éden. Adão e Eva foram formados do barro. Mas quando Deus quis dar vida para Adão e Eva, irmão, o que Deus fez? Deus soprou. Por que Jesus assopra? Porque naquela hora, irmãos, ele estava dando vida para quem estava morto no pecado. Efésios 2:1 diz, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Ali os discípulos nasceram de novo. E quando eles nasceram de novo, eles receberam o Espírito Santo. Porque o que Jesus disse? Recebei o Espírito Santo. Bom, eu não creio que isso é teatro. Quando Jesus soprou, ele deu a vida, ele fez uma nova criatura, uma nova criação. E quando ele diz receber o Espírito Santo, é porque a casa estava pronta. Ao soprar e dar a vida, ele criou uma estrutura dentro do homem, onde o Espírito Santo agora habita. Quem recebeu Jesus como Senhor, você é templo do Deus vivente. Você pode dizer bem forte, eu sou templo de Deus. Agora, preste atenção em algo. Lucas 24:49, Jesus vira para os discípulos e fala assim, ficai-vos, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A expressão usada por Jesus é revestido. Por quê? Vestidos os discípulos já foram. O Espírito Santo já havia os vestido, já havia feito ele morada. O Espírito Santo já havia feito uma obra do novo nascimento. Mas o que Jesus está falando com eles é o seguinte, vem uma obra posterior, vem um revestimento em cima da vestidura que você já tem. Se eu colocar uma jaqueta agora aqui em cima dessa blusa, irmãos, eu estou me revestindo, porque vestido eu já estou. Ficai, porém, em Jerusalém até que vocês sejam revestidos. O que é esse revestimento? É esse batismo com o Espírito Santo, onde nós somos cheios do Espírito e passamos a falar em novas línguas. Eu acho tão forte quando Jesus deu a grande comissão, ele falou assim, quem crê em meu nome, quem crê em meu nome, quem crê no nome de Jesus aqui? Quem crê no meu nome, falarão em novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados e expulsarão demônios.
Se você crê no nome de Jesus, irmãos, então você tem aquilo suficiente para hoje, essa noite, receber o batismo com o Espírito Santo. Porque é a fé no nome de Jesus. Quem crê em meu nome falará em novas línguas. Drummond, eu tenho muita coisa na minha vida para mudar. Para se rebatizar, eu preciso mudar essas coisas. Não, irmão, você precisa desse revestimento na tua vida para que Deus possa começar a mudar. Jesus não queria nem que os discípulos saíssem dali. Fica aí. Porque quando veio, irmão, nunca mais esses homens foram os mesmos. Todo mundo que correu, quando chegou à prisão lá para Jesus, irmão, agora apanha e ainda sai saltitante, contente da vida, porque apanhou por causa de Jesus. Esses discípulos são outros homens. Irmão, quem vai mudar essa igreja não é eu, não é o pastor Haroldo, não é a banda de louvor. Quem vai mudar é o Espírito Santo de Deus. Ore. Ore pelo esse revestimento. E você que já fala em outras línguas, ore cada vez mais em outras línguas. Porque a oração em línguas, irmãos, ela edifica a nossa vida. Ela nos constrói internamente. É impressionante como a oração em outras línguas, ela muda algo dentro de nós tão poderoso. Ficamos, parece que, mais sensíveis internamente para viver coisas em Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos 8, verso 26. E da mesma maneira também, o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Diga comigo, sobremaneira. Intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E ele que, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Irmão, vamos entender uma coisa aqui. Essa palavra intercede sobremaneira, você vai ver pouquíssimas vezes na Bíblia. Na verdade, eu estava fazendo uma procura e eu nunca achei a palavra interceder junta com essas palavras sobremaneira, somente aqui. No grego parece até um palavrão, gente. A palavra é algo tipo, parecido, desculpa, eu não sei falar, né, a pronúncia correta. Mas no grego, a palavra parece como algo semelhante a isso. Hiperentuchano. Algo semelhante a isso. É uma palavra enorme no grego. Eu aqui estou ruim de pronúncia. Mas é uma palavra precedida do prefixo hiper. E o prefixo hiper, ou seja, hiperintercessão. A palavra ou a expressão hiper é mais conhecida nossa no português, no Brasil. Nós temos um hipermercado. O que a gente fala quando a gente diz que algo é um hipermercado? Mercado é o quê? Pequeno ou grande, gente? Grande. É hiper. Hiper fala de algo grande. Por exemplo, fulano tem uma hipersensibilidade, Drummond. Ou seja, ele tem uma sensibilidade, assim, super aguçada. Então, a intercessão aqui, irmãos, do Espírito, ela é sobremaneira. Ela é uma hiperintercessão. Agora, ele diz que essa hiperintercessão é com gemidos inexprimíveis. Amados, gemidos inexprimíveis, muitas vezes o Senhor gera um clamor no coração de alguém, como um gemido, como um grito. O que é um grito? É uma linguagem não articulada. Uma criança pequenininha muitas vezes não sabe linguagem, mas através do grito a mãe sabe se ela está com fome ou se ela está com sono, ou se é só dengo. O grito não é uma linguagem articulada mentalmente. Não é algo que a mente articula ou que ela faz. Gemidos inexprimíveis pode ser um grito do Espírito gerado na vida de alguém.
mas pode também ser, irmãos, uma linguagem que eu não articulo na minha mente. E nós sabemos que a oração em outras línguas, ela não se articula com a mente. A Bíblia diz que o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto ou infrutífero. Ou seja, ele não articula essa oração. Então, quando eu oro em outras línguas, eu oro em espírito, eu oro as palavras que o Espírito me concedeu, eu estou fazendo uma hiperintercessão. Eu estou indo sobremaneira, ou estou orando de uma forma ainda mais alta. Eu estou orando no nível ainda mais profundo. O Espírito Santo, preste atenção, quando os discípulos oravam em Pentecostes, a Bíblia diz que o Espírito concedia a cada um deles o que falar. Quem é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas, você pode testemunhar disso. O Espírito Santo não pegou a sua língua e falou por você. Foi assim, gente, que foi? Não. O Espírito Santo ministrou dentro de você. E você teve que ter fé, abrir a sua boca e falar. Irmãos, eu ministro muitas vezes por aí. E tem uns irmãos que querem receber o batismo que ele fica assim. Eles querem que uma mão invisível mexa na língua deles e eles começam a falar, a se parar. Me lembro de um professor lá no Carisma uma vez que deu um exemplo bom. Ele falou assim, falar em línguas não é soluço. Quem já teve soluço aqui? Irmão, soluço é um negócio que você quer fazer? Não. Se tu já teve soluço, sabe? Aí tu fala assim, não vou soluçar, não vou soluçar. É ou não é? Soluço é involuntário. Você quer até... Irmão, tem gente que acha que falar em línguas é soluço. Eu não quero falar em línguas, mas... Ou seja, vai ser tomado e vai sair falando. Não. O Espírito concede dentro de você. E você tem que abrir a sua boca e falar. Eu tenho que declarar isso, eu tenho que falar. Drummond, mas por que você está falando isso? Porque preste atenção onde eu quero chegar. Sou eu quem falo, mas foi o Espírito Santo que me deu aquelas palavras. Então, na hora que eu estou orando, irmão, eu estou orando algo que o Espírito Santo falou comigo. Aí o texto fala assim, ele examina os corações, o meu, o seu, de todos, mas ele também conhece a intenção de Deus. E é segundo a vontade de Deus que ele, o Espírito Santo, intercede pelos santos. Vamos juntar a informação aqui. O Espírito Santo me dá palavras ao coração, dentro no interior, para que eu abra a minha boca e fale. Mas essas palavras que ele está me dando, são palavras pelas quais ele conhece a vontade de Deus para a minha vida, conhece o meu coração, e por me conhecer e conhecer a vontade do Pai, ele dá a mim a oração que o Pai quer ouvir e atender. Porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. Ou seja, quando eu oro em línguas, eu estou orando a vontade de Deus para uma determinada situação. Que muitas vezes eu nem sei orar como convém. Eu me lembro, irmãos, eu estava num seminário como esse, eu estava falando sobre oração em línguas, eu me lembro que nós falamos assim para os irmãos, ore pelo irmão que está do seu lado. Todo mundo deu a mão para o irmão do lado, mas teve uma irmã que não sentiu vontade de dar a mão para o irmão do lado. Ela deu a mão para a irmã que estava atrás dela. E ela virou assim e começou a orar pelo irmão que estava atrás dela. E ela orando. Ela começou a orar em línguas pela irmã, não era irmão, não é irmã. E orando em línguas pela irmã, orando em línguas pela irmã. Ela não sabia orar como convém, mas ela começou a orar em línguas. Ela sentiu um impulso e começou a orar em línguas por ela. No final da oração, ela só disse assim, que haja livramento na sua família. Em nome de Jesus, amém. Irmão, eram 4 dias de conferência. No outro dia, chegou para nós o testemunho. O marido dessa irmã que ela orou, ele é segurança de uma empresa. E naquela noite que a gente estava ali na igreja, ele estava de plantão, de vigia. Entraram bandidos na empresa. E bandidos estavam sem capuz. Roubaram a empresa toda. Amarraram ele. Pegaram a arma. Colocaram na cabeça do cara, do marido dessa irmã. Colocaram a arma na cabeça dele. Ele olhou
para a cara do bandido. O bandido olhou para ele, colocou a arma na cabeça dele e falou assim: olha, você viu o nosso rosto, você tem que morrer. Mas eu não sei porquê, eu não vou te matar. Agradece a Deus aí. Ainda fez um adorador. Agora aquela irmã, ela estava orando em outras línguas e Deus levou ela a interceder por uma situação que ela nem fazia ideia. Amados, nós podemos interceder e devemos pela cidade, pela nação. Mas dê um tempo também para orar em outras línguas, para você orar. Por quê? Porque o Pai muitas vezes vai interceder por situações, usando a sua boca, e Deus vai atender isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Quem aqui pode falar assim, Drummond, tem coisas que Deus me deu que eu nem pedi? Levanta a mão aqui. É verdade que Deus realmente dá sem a gente pedir, mas deixa eu te dizer uma coisa. Talvez não seja bem assim. Talvez em português você nunca pediu. Mas o Espírito Santo inspirou você para fazer uma oração. Deus ouviu essa oração e atendeu essa oração. Tem coisas que você precisa que você nem sabe orar como convém. Que você nem sabe que precisa. O Espírito Santo ajuda a gente a orar. E se tem uma coisa que o Espírito Santo quer ajudar, irmão, é a gente a orar. Que a gente às vezes faz cada oração egoísta, gente. O Espírito Santo quer nos ajudar a orar. Na nossa fraqueza e não conseguir orar, Ele nos ajuda. Eu não sei como convém, mas Ele nos ajuda. Ele derrama muitas vezes sobre nós, na oração em línguas, irmãos, um discernimento sobre a situação. Quantas vezes em oração em línguas, irmão? Eu estava orando em línguas e vi um discernimento sobre o que fazer ou não fazer. Sobre como agir ou não agir. Sobre o propósito de Deus para o futuro ou não. Sobre ir ou não, sobre ficar ou não ficar. Isso é tão precioso porque muitos de nós somos tão apressados em ação, tão apressados em agir, que nós não estamos dando tempo para orar em espírito e deixar o Espírito Santo trazer a nós o que fazer ou não fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Agora, aquele que ora em outras línguas, ore, e eu te chamo isso hoje. Ore para que você possa interpretar. Amados, eu creio, preste atenção no que eu vou dizer. Eu creio que você que ora em línguas, me escute, você que ora em línguas, palavras estranhas vão começar a vir diferente na sua boca nessa noite. Se prepare, palavras novas que você antes não entendia. Quando a gente é batizado com o Espírito Santo, gente, às vezes vem duas palavras no nosso interior. Talvez hoje, essa noite, quando você receber, vai vir uma palavra dentro de você. Agora, um idioma, ele se recebe dessa forma. Eu nunca vi uma criança aprendendo a falar, e a primeira palavrinha que ela vai falar é paralelepípedo. Nunca vi. Criança primeiro aprende papai, mamãe. E ela vai desenvolvendo um vocabulário. Amado, a palavra língua é glossa, é um idioma. Quando nós a recebemos em algumas palavras. Mas o que Deus, o Espírito Santo vai fazer com você essa noite é aumentar esse vocabulário, se prepara. Mas eu quero te chamar a também orar para que você possa interpretar isso. O que é interpretação, Drummond? A interpretação é o sentido do que foi falado. Quer ver? Traduz para mim a frase que eu vou falar agora. I love you. Por favor, gente. Eu também amo vocês. Mas o que você fez? Eu, love, amo, you, você. Palavra por palavra. A interpretação não é palavra por palavra, é um sentido daquilo que foi falado. Então alguém pode falar em outras línguas por 10 minutos e a interpretação ser apenas em 3 minutos. Porque não é palavra por palavra. Eu me lembro lá no Carisma, tinha um momento muito, mas muito especial nosso, tem ainda. Um momento chamado Escola de Oração. E nós ficávamos depois do horário da aula orando. Eu me lembro de um dia que eu estava mais para lá do que para cá.
Eu estava já todo desarrumado. Sabe quando você está na presença de Deus, irmão? Você já assim, está mais lá no céu do que aqui na terra. Você não está mais preocupado com a paz. Irmão, eu estava lá adorando a Deus, todo desafinado, entregue ao Senhor. Eu estou lá adorando, Senhor, eu te amo, te adoro. Até que veio uma irmã. E ela colocou a mão numa outra irmã, do outro lado. E ela começou a orar em outras línguas de uma forma muito alta. E eu estava lá, adorando, só eu e Deus, eu te amo, eu te quero mais, Senhor. E eu lá adorando e tal. E aquela irmã orando em outras línguas. Gente, na hora que ela começou a orar em línguas tão altas, eu estava do outro lado. Começou a vir palavras no português dentro de mim. Palavras do meu idioma começaram a vir em direção àquela irmã. Eu saí do meu lugar, cheguei perto daquela irmã. Aquela irmã continuou orando por ela. Quando ela acabou a oração, eu comecei a falar com ela, olha, sua vida é isso, isso, isso. Fui falando. E aquela irmã, quando acabou aquele momento, ela virou para mim e falou assim, Drummond, você falou toda a minha vida. Como é que você sabia? Irmão, eu não sabia. Mas o Espírito Santo de Deus sabe, gente. A interpretação é algo que pode ser uma realidade profética para a sua vida e para a vida de muitos. Derramamento do Espírito, o forte poder de Deus está associado à oração tanto em português quanto em outras línguas. Paulo foi tão usado por Deus, ele disse, eu oro em outras línguas mais que todos vocês. Todos os coríntios juntos, irmão, não oravam em línguas igual o apóstolo Paulo orava. Será que ele é uma vida a ser imitada? Com certeza. Fluiu e pelo registro bíblico dá para ver que ele fluiu em todos os 9 dons do Espírito. Que havia profecia na vida dele, ele era usado para cura, para operação de milagres. Ou seja, Deus o levou a uma condição, a um nível no Espírito muito forte. Agora, quando eu estou orando em outras línguas, pode haver uma manifestação num idioma até mesmo conhecido que você não sabia. Me lembro uma vez, eu fui orar com uma intercessora do nosso ministério, uma senhora muito preciosa, muito preciosa. E Deus, irmãos, era impressionante ficar perto dela, era ver uma mulher que orava muito. Eu era muito abençoado, sempre que eu estava no Rio, podia estar com ela. E eu me lembro que um dia eu fui para a casa dela, fui eu e uma outra irmã lá orar com ela. E ela estava com uma visita no dia. E essa visita era uma mulher que não era crente, não era cristã. Bem assim, ela era até bem ateísta, mas era amiga dela há muitos anos. Estudou na Europa, se eu não me engano, ela estudou em Oxford, ela era formada em letras. Quando nós chegamos, era 11 horas da noite, a amiga dela, culta, inteligente, formada em letras, 11 horas da noite, ela foi dormir. E a gente foi orar. Ela dormiu e ficou eu, essa senhora e uma outra irmã, a gente ficou orando. Deu umas 3, 4 horas da manhã, eu fui para casa feliz da vida. Foi uma benção, um momento de oração e tal. No outro dia, essa intercessora, o nome dela é Rose, ela me liga e fala assim, Drummond do céu, teve algo que aconteceu ontem. Eu falei, o que aconteceu ontem? Ela falou assim para mim, lembra da minha amiga? Ela foi dormir na hora que a gente foi orar. Eu falei, lembro, ela foi dormir na hora que a gente estava orando. Sabe que ela é ateia, que ela é formada em letras, em ordem? Já tinha te... Sim, Rose, já tinha me falado. Então, menino, no outro dia, quando a gente foi tomar café da manhã, ela virou para mim e falou assim, que ela não conseguiu dormir. E ela não conseguiu dormir, ela ficou ouvindo a nossa oração. Aí a mulher virou para ela e falou assim, olha, vocês começaram a orar em português, mas depois cada um de vocês começou a orar numa ramificação bem antiga do aramaico. Eu quase pensei, vou botar no meu currículo, sei falar aramaico. Sei nem português direito. Falei, sério, Rose? Sério? E o aramaico que vocês estavam orando é tão antigo, mas tão antigo, que os estudiosos chamam de língua dos anjos. Eu falei, Rose, você falou para ela que a gente não sabe falar aramaico? Ela virou para mim e falou assim, falei. Qual é a explicação dela? Ela falou assim, deve ser algum espírito que deve ter trago essas palavras para você. Ah, irmãos, tem mais do Espírito Santo de Deus para nós. Tem mais. Eu queria que você abrisse em Zacarias, capítulo 12. Eu já vou terminar. Zacarias, capítulo 12. Queria até chamar o Ministério de Louvor aqui. Eu já vou terminar. Vocês são lindos. Zacarias, capítulo 12.
É assim, olha, Mateus, Malaquias, Zacarias. Para ficar mais fácil. Mateus, Malaquias, Zacarias. Zacarias, capítulo 12. Por favor, não se distraia. Zacarias, capítulo 12. Versículo de número 10. Zacarias 12, verso 10. Não se distraia, preste atenção nesse versículo. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Diga comigo, o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Por favor, me permitam ler de novo só a primeira parte. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim. Por favor, preste atenção no que eu vou falar. Há uma promessa sobre o povo de Deus aqui. E aqui era para trazer arrependimento ao povo, para que eles pranteassem. Mas eu acho muito interessante o que ele diz. Derramarei o espírito de graça e de súplica. Súplica, irmãos, é uma oração fervorosa. Derramarei o espírito de graça e de súplica, de oração, sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém. Sobre o povo de Deus, eu vou derramar o espírito de graça e de súplicas. É muito forte você ler a Bíblia e perceber o seguinte: o Espírito Santo enviado a nós, ele clama. Romanos 8,15 diz que nós não recebemos espírito de medo para outra vez estar desatemorizados, mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos que clamamos, Abba, Pai. Esse espírito me leva a clamar juntamente comigo, Abba, Pai. Gálatas 4,4 diz que Deus enviou o espírito de seu Filho ao nosso coração, que clama, Abba, Pai. Do irmão, que você está dizendo? Que o Espírito Santo quer derramar sobre a igreja Abba um espírito de graça e de oração. Estava conversando com a Jéssica ontem. Há uma impressão no meu espírito e eu quero orar com vocês sobre isso. Deus quer derramar um espírito de oração sobre nós. Uma fome por orar. Quando eu falo de espírito de oração, é uma fome de orar. Um clamor. Um desespero pelo clamor, pela oração. Ensino, a palavra de Deus, irmãos, tem sido ministrada nessa igreja. Vocês têm sido homens e mulheres que estão se dando ao cuidado de gente, ao discipulado. Mas agora o Senhor quer te levar ainda mais fundo na oração.